Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando o estudo da teoria geral, vamos falar sobre as fases de ingresso para a atividade notarial e registral, que se encontram lá no artigo 14 a 15 da Resolução 81 do CNJ. E o artigo 14 diz que a investidura na delegação perante a Corregedoria Geral da Justiça dar-se-á em 30 dias, prorrogável por igual período, uma única vez. Não ocorrendo a investidura no prazo marcado, será tornada sem efeito a outorga da delegação, por ato do presidente do Tribunal de Justiça. O exercício da atividade notarial ou de registro terá início dentro de 30 dias contados da investidura. É competente para dar exercício ao delegado o Corregedor-Geral de Justiça do Estado ou do Distrito Federal ou magistrado por ele designado. Se o exercício não ocorrer no prazo legal, o ato de delegação do serviço será declarado sem efeito pelo presidente do Tribunal de Justiça. E, resumidamente, nós temos que a partir da publicação do primeiro edital do concurso público, teremos a primeira fase, que será uma fase objetiva, a segunda fase, que será uma fase dissertativa, e a terceira fase, que é uma fase oral. E então teremos uma fase apenas classificatória, que é a apresentação de títulos, onde haverá uma pontuação acrescentada à pontuação final do concurso. Posteriormente, então, haverá o ranqueamento e o resultado desse concurso. Entre a publicação do primeiro edital e o resultado, como já vimos anteriormente, deve-se respeitar o prazo máximo de 12 meses. A partir da publicação do resultado, será marcada uma audiência de escolha da serventia, de acordo com a classificação obtida ao final do concurso. Posteriormente à escolha da serventia, será marcada uma data para a outorga da delegação. Quem faz a outorga da delegação é o próprio presidente do tribunal. Daí, o delegatário terá 30 dias para investir-se no cargo, e essa investidura se dá pelo Corregedor-Geral de Justiça ou pelo presidente do próprio tribunal. Lembrando que esses 30 dias poderão ser prorrogados por solicitação do candidato e concordância do tribunal. E é importante prestar atenção nesses prazos e nessas regras, porque é justamente isso que os tribunais utilizam para derrubar candidatos. Lembrando que em caso de perda do prazo, seja dos 30 dias ou autorizada a prorrogação dos 60 dias, então o ato será declarado inválido pelo próprio presidente do tribunal, perdendo então a delegação. Investido no cargo, o delegatário terá então 30 dias para iniciar o exercício efetivo, e o exercício efetivo se dará através do Corregedor-Geral de Justiça ou de um juiz indicado pelo próprio Corregedor-Geral de Justiça. E em caso de perda desse prazo, que não é prorrogável, a delegação ficará sem efeito. E quem fará isso será o próprio presidente do tribunal novamente. A partir daí, o delegatário passa a ser responsável por sua serventia, iniciando a atividade notarial ou registral. Daí o delegatário será considerado como um contribuinte individual nos termos do artigo 9º, inciso 25 da Instrução Normativa da Receita Federal 971 de 2009. Lembrando que para você conhecer um pouco mais sobre contribuinte individual, você deverá acessar as aulas de Direito Previdenciário através desse link que estará disponível na sua tela, assim que as aulas estiverem liberadas. E ele diz que deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual o notário, tabelião, o oficial de registro ou registrador nomeados a partir de 21 de novembro de 1994 em decorrência da Lei 8935 de 94. E nesse caso, o delegatário deverá realizar o seu cadastro no SEI, que é o Cadastro de Empregador Individual, em até 30 dias, nos termos do artigo 19, inciso 2G da Instrução Normativa 97109, que diz que a inscrição ou a matrícula serão efetuadas conforme o caso no SEI,
no prazo de 30 dias contado do início das suas atividades para o equiparado à empresa, quando for o caso, o produtor rural, contribuinte individual, o segurado especial e obra de construção civil, sendo responsável pela matrícula. O titular do cartório, sendo a matrícula emitida no nome do titular, ainda que a respectiva serventia seja registrada no CNPJ. Em relação ao CNPJ, a serventia também deverá ser inscrita nesse Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, nos termos do artigo 4º, inciso 9, da Instrução Normativa 1634 de 2016, que determina que são também obrigados a se inscrever no CNPJ os serviços notariais e de registro, cartórios, de que trata a Lei 8935, de 18 de novembro de 94, inclusive aqueles que ainda não foram objeto de delegação do poder público. Portanto, inclusive os cartórios que ainda pertencem ao poder público deverão se cadastrar no CNPJ. Portanto, fica claro que o delegatário deverá fazer sua inscrição tanto no SEI como no CNPJ. Lembrando ainda que, se você tiver o nosso livro, poderá clicar nos links e ser direcionado para a respectiva instrução normativa.